Fala aí, meu povo! Boa segunda-feira, hein? Bom dia pra vocês. Cá estamos chegando para mais um cafezinho. Eu nem preciso virar isso aqui ao contrário, porque vocês sabem exatamente. Eu nem preciso. Mas tá aqui o café de hoje. Eu vou fazer simplesmente um repasso pelas principais ligas europeias, porque eu não assisti jogos esse final de semana, assisti só o que eu tinha que fazer, que era ver o Barcelona contra o Leganés. E de resto eu vou passar aqui a situação de como ficaram os campeonatos. Eu vou começar justamente pelo Campeonato Espanhol. Real Madrid ganhou do Alavés 1-0, sofreu o Real Madrid para vencer, né? Depois da expulsão do Mbappé, jogou cerca de 40 minutos com um jogador a menos, né? Os 15 mais ou menos que restavam no primeiro tempo, mais 20 minutos no segundo até o Alavés ter também um jogador expulso. O Mbappé deve ficar fora por 2 partidas, não jogar contra o Atlético de Bilbao e contra a Getafe, são 2 jogos incômodos pro Real Madrid e que não vai ter o Mbappé. Descansaram de início Vini e Bellingham, que entraram no segundo tempo, e o Real Madrid conseguiu segurar uma muito importante vitória. Se perde esse jogo ou se deixa ponto contra o Alavés, o Barcelona daria uma desgarrada muito grande, e aí chegaria com o Barça com muita boa condição no Clássico, que a gente vai ter daqui a 3 rodadas, então era muito importante para o Real Madrid. É muito importante que o Real Madrid vá pelo menos colocando pressão e não deixando o Barcelona escapar, então essa vitória, poupando alguns jogadores, com o Mbappé expulso, num campo do adversário que vinha empolgado como o Alavés, é uma vitória muito importante para o Real Madrid, assim como tinha sido a do Barcelona contra o Leganés. No final das contas é uma boa rodada para o Barça, porque se anula uma rodada, faltam 7 e o Barcelona tem 4 pontos de vantagem. O outro principal resultado do Campeonato Espanhol nesse final de semana, a vitória do Villarreal sobre o Betis, fora de casa 2-1. A Espanha muito provavelmente terá um G5 para a Liga dos Campeões, lembrando que 2 vagas da Champions são definidas pelo coeficiente da temporada. A Inglaterra já garantiu o G5 e a Espanha está muito perto de fazer isso, com 95% de chances. O Villarreal abriu 3 pontos em relação ao Betis, estavam empatados e eliminou o confronto direto, porque perdeu a ida por 2-1, venceu a volta por 2-1 e com isso não tem mais como as equipes serem desempatadas, caso terminem com a mesma pontuação, pelo critério de desempate primeiro, que é o confronto direto. E o Villarreal nesse momento tem 10 gols a mais de saldo do que o Betis e ainda tem um jogo a menos. Tem um jogo contra o Espanhol de Barcelona faltando. Se o Villarreal vencer esse jogo, pode abrir 6 pontos em relação ao Betis na 5ª colocação, faltando 7 rodadas e ficar muito perto de se garantir na Liga dos Campeões. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Bilbao e Villarreal seriam os classificados para a próxima Liga dos Campeões. Foi o de que mais importante aconteceu, né? Hoje ainda tem o Atlético de Madrid contra um condenadíssimo Valladolid. E o Atlético de Madrid, muito provavelmente, vai conseguir mais uma vitória. Premier League, gente. O Arsenal não venceu, tropeçou contra o Brentford e o Liverpool sim venceu, fez 2-1 para cima do West Ham. O Liverpool já pode ser campeão na próxima rodada. Tem 13 pontos mais do que o Arsenal, tem 18 pontos em disputa. Se na próxima rodada o Liverpool vencer a sua partida e o Arsenal perder a sua, o Liverpool vai ser campeão inglês. Na próxima rodada o Arsenal joga fora de casa contra o Ipswich e o Liverpool também joga fora de casa contra o Leicester. 2 times lá da parte de baixo, né? O Ipswich, o 18º, o Leicester, o 19º colocado. Dos times que estão brigando por G5 na Inglaterra, e é uma briga muito boa, Nottingham Forest, 2 derrotas consecutivas, e Chelsea, 2 empates consecutivos, e o Chelsea só venceu 2 dos últimos 5 jogos no campeonato inglês, tiveram uma má rodada, porque o Aston Villa ganhou, o Newcastle ganhou a 4ª consecutiva e o Manchester City também conseguiu vencer. Então, nesse momento, o Nottingham Forest é o 3º com 57 pontos, o Aston Villa é o 7º com 54. São 3 pontos separando 5 times que a gente tem por aí. O Newcastle tem ainda uma partida a menos, pode chegar, quem sabe, a 59 e se desgarrar um pouquinho também nessa briga. São 3 vagas aqui abertas, Nottingham Forest, Newcastle, que é o 4º, Manchester City, que é o 5º. São 3 vagas para 5 times. Chelsea e Aston Villa estão por ali. O Aston Villa vem fazendo... Na Liga dos Campeões foi mal contra o Paris Saint-Germain, né? Amanhã tem vídeo de prévia, mas vem fazendo uma muito boa segunda parte de temporada. E o Fulham ainda joga hoje, né? O Fulham joga contra o Bournemouth. Se vencer numa dessas vai a 51 e por que não, nas últimas 6 rodadas do campeonato inglês, ainda tentar alguma coisa. O Fulham, uma muito boa briga pelo G5, mas pelo campeonato. Na próxima rodada, no final de semana, não sei se é no final de semana por conta de alguma final de Copa, mas no sábado e domingo a gente já pode ter a definição do campeão na Inglaterra.
No campeonato alemão, o principal jogo foi o empate entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund por 2-2. Eu vou falar mais amanhã sobre o Dortmund, mas eu já dou aqui para vocês um pequeno highlight. Meio time de mudanças em relação ao time que jogou contra o Barcelona. Muita autocrítica, muita cobrança do Dortmund depois da goleada por 4-0 sofrida contra o Barça. Mudou o esquema, foi um time mais defensivo. Eu achava, inclusive, que jogaria assim contra o Barcelona, com 3 zagueiros, com 2 alas mais defensivos. Não foi um time um pouco mais aberto e foi tudo muito ruim. O ADM e o Gittens perderam espaço no time, inclusive, nessa partida contra o Bayern de Munique. O primeiro tempo foi ruim, um segundo tempo muito, muito movimentado, bem Bundesliga mesmo. Empate por 2-2. O Gnabry entrou muito bem. Gnabry, se bobear, vai ser titular contra a Inter, hein? Entrou muito bem nessa partida contra o Dortmund. E as equipes empataram. O Bayern de Munique se dá bem porque o Leverkusen tropeçou. Não conseguiu sair de um 0-0 com o Union Berlim, o Bayer Leverkusen, e com isso se mantém os 6 pontos de distância, faltam 5 rodadas, poderia o Leverkusen ter vencido, essa distância ter ido para 4, colocado alguma pressão no Bayern de Munique, nada disso, consegue o Bayern de Munique manter os 6 pontos de vantagem. Vamos ver, na próxima rodada ainda não pode ser campeão, porque esses 6 podem virar 9, mas ainda vão ter 12 pontos em disputa, mas é questão de tempo para o Bayern ganhar, como quase sempre, e para o Harry Kane ganhar, como por enquanto nunca, mas daqui a pouco vai acontecer. O Eintracht Frankfurt ganhou na rodada, é o terceiro colocado, e o Leipzig também venceu, é o quarto colocado. O Mainz é o quinto, 3 pontos atrás do Leipzig. O Freiburg, o sexto, com 4 pontos. Na verdade, o Mainz está 2 pontos do Leipzig e o Freiburg está 3 pontos do Leipzig, são os times mais perseguidores por G4 aqui. O Borussia Dortmund é o oitavo colocado apenas no campeonato alemão. Está a 3 pontos da zona de classificação para a Europa League. Dortmund quer pelo menos salvar uma Europa League para a temporada que vem. Champions League está muito longe, está 6 pontos atrás do Leipzig e não está mostrando esse poder de reação todo o Borussia Dortmund. E para finalizar, eu vou falar do campeonato italiano, porque a Inter de Milão venceu o Cagliari 3-1, muito séria, como sempre a Inter, conseguiu abrir 6 pontos em relação ao Napoli, que ainda joga hoje contra o Empoli. Muito boa vitória da Inter, e a Atalanta também se recuperou depois de 3 derrotas consecutivas. A Atalanta conseguiu vencer para se segurar na terceira colocação. A Juve é a quarta colocada com 59, tem 2 pontos mais do que o Bolonha. Perdeu nessa rodada e fica na quinta colocação, perdeu justamente da Atalanta, né, um 2-0, e fica na quinta colocação, é ultrapassado pela Juventus. No campeonato italiano, a gente teve algo curioso esse final de semana, o Como, que é um time de várias personalidades conhecidas, né? O técnico é o Cesc Fábregas, o Varane tinha ido para lá, mas encerrou a carreira, quer ver? Vou pegar até aqui para a gente ver. Quem é que tem no Como? Tem o Sérgio Roberto, que entrou no segundo tempo, estava muito tempo machucado, o Nico Paz, jogador do Real Madrid, que entrou no segundo tempo, o Alex Valle, lateral esquerdo do Barcelona, que entrou no segundo tempo no lugar do Alberto Moreno. Tem o Dele Alli no banco de reservas, tem o Pepe Reina no banco de reservas, enfim, é um time prontinho para jogar um showball, para jogar uma Kings League daqui a pouco. É um time de jogadores mais conhecidos e mais experientes, com o Cesc Fábrega como técnico. Estava ganhando do Torino por 1-0, aos 46 do segundo tempo o Torino empata, só que na cobrança de escanteio teve 2 toques na bola, tipo quando o Julián Álvares foi bater aquele pênalti contra o Real Madrid, o VAR chamou, foi anulado o gol, né, porque 2 toques na bola é tiro livre indireto para o outro time, e o Como conseguiu se segurar com essa vitória, o Torino se deu mal nessa, e algo completamente inusitado, como é o 13º colocado na tabela de classificação, o Torino é o 10º, são 2 times que estão mais ou menos por ali, mas algo inusitado que aconteceu na Itália. Na França, o Paris Saint-Germain já é campeão e nem jogou nesse final de semana, foi preservada a data para o Paris Saint-Germain, né, que foi decidido isso antes do título francês, e vai jogar agora contra o Aston Villa nessa terça-feira. Eu vou fazer amanhã vídeo de prévia de Barcelona e Aston Villa e de Paris Saint-Germain, de Barcelona e Dortmund, de Paris Saint-Germain e Aston Villa. E eu acho que eu também já vou incluir os jogos de quarta, porque quarta-feira eu vou chegar em Barcelona 1h daqui, mais tarde e tal. Enfim, amanhã acho que vai ter uma prévia de toda a rodada da Liga dos Campeões, incluindo já os jogos de quarta-feira. É isso, meu povo, de cafezinho por aqui, uma boa semana para vocês, com muito juízo e com muito futebol também. Todos os jogos da Liga dos Campeões estão na Max, na terça e na quarta-feira, as quartas de final. Vocês façam o favor de acompanhar com a gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.